Boa noite, alunos do curso técnico em segurança do trabalho. Nós vamos hoje mais uma aula, certo? Começando o estudo a partir da página 14 da apostila de vocês. Primeiro nós vamos estudar a vocação para o coletivo, tá? O individualismo exagerado pode gerar conflitos apenas pelo desejo de ganhar mercado e diminuir a clientela e oportunidades do concorrente. O individualismo ele acontece quando a pessoa só pensa em si própria, certo? E, na verdade, ele acaba prejudicando a ideia do coletivo, tá? Que é o grupo, que são as outras pessoas. O individualismo, ele não é prejudicial em certas situações. Por exemplo, se você decidir tomar boas iniciativas na empresa, mesmo que os demais do grupo estejam fazendo errado, esse individualismo é bem-vindo, certo? Mas, a partir do momento que o individualismo passa a prejudicar o lado coletivo, ele se torna prejudicial. Classes profissionais. O que são classes profissionais? É o conjunto de trabalhadores que atuam na mesma profissão, como, por exemplo, a classe dos médicos, a classe dos educadores, a classe dos administradores, certo? Ou seja, a classe dos médicos é o grupo formado por todos os médicos. A classe dos educadores é o grupo formado por todos os educadores e assim por diante. Ok? Para representar cada uma dessas entidades de classe, nós vamos ter órgãos como sindicatos, conselhos, federações, como, por exemplo, a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que representa os profissionais da área de direito. Nós vamos ver, também que durante a história houve o surgimento dos códigos de ética profissionais. Porque determinadas posturas são adequadas para algumas profissões e outras são inapropriadas. Devido a isso, nós vamos ter códigos de éticas que vão indicar a postura adequada para cada profissional dentro de cada área de trabalho. Ok? Aí aqui nós temos um texto que fala o seguinte: João Carlos é um funcionário recém-contratado pela empresa de comércio exterior Wide World. Nasceu em família de poucas posses, o que não o impediu de estudar e completar o segundo grau com afinco. Sua pronúncia revela sua origem, mas podem procurar e não vão achar deslizes em seu português. Era muito conhecido em seu colégio por ajudar nos estudos dos colegas. Tinha sonho de entrar em uma faculdade, coisa que seus pais achavam ser demais. Porém, o rapaz trabalhava durante o dia, fazia cursinho à noite, prestou vestibular e conseguiu passar para a faculdade de administração de empresas. Falei que eu ia conseguir, disse aos pais quando soube, mas na faculdade prestou uma prova interna que lhe garantiu uma bolsa integral. Nas horas vagas estudava inglês, o espanhol aprendeu sozinho. Conseguiu os 2 diplomas com destaque. Como você tem tanta facilidade, João Carlos? Perguntavam os colegas. Encabulado com essa maneira de ser, responde: Imagine, tem gente por aí que sabe inglês e espanhol muito melhor que eu. Tenho muito que aprender ainda. E aprendeu mesmo. Na faculdade conseguiu um intercâmbio para fazer pós-graduação. Foi para os Estados Unidos, aprendeu inglês e as mais atuais tendências da administração na prática. Sempre sorrindo, ele conta sua trajetória cheia de percalços, com uma ponta de orgulho. Seu retorno ao Brasil é um acontecimento especial, afinal, está sendo contratado pela Wide World como gerente regional. Em sua entrevista, senti nele uma pessoa com muito conhecimento técnico e profissional e também alguém muito confiável e que tem amor pelo que faz. Sei que seu comprometimento, será total, diz o gerente geral da empresa.
Bem, esse texto foi criado para adentrarmos ao assunto que vamos estudar agora, que é sobre as virtudes profissionais, certo? O que são virtudes? Virtudes são habilidades, técnicas, competências, certo? Qualidades. Virtudes são o contrário de vícios. Enquanto vícios são hábitos ruins, virtudes são hábitos bons, tá? Definição de virtudes são características do indivíduo que o inspiram a praticar o bem. Sem elas não se consegue praticar a ética na profissão. Vamos ver exemplos de virtude. Zelo. Define-se com o amor que o profissional tem pelo serviço. É a dedicação ao trabalho. Então, um profissional dedicado, ele é zeloso. Certo? Olha aí uma das virtudes que o gerente geral da WideWorld percebeu no João Carlos, quando ele disse que tem amor pelo que faz. Honestidade é sinônimo de confiabilidade, é saber que alguém que age assim não visa o prejuízo dos outros, certo? Então, quando o gerente diz que ele é confiável, no texto ele está mostrando que João Carlos é honesto. Sigilo, assim como a honestidade também está relacionada à confiabilidade, mas desta vez na empresa em relação aos seus funcionários. A quebra de sigilo profissional é falta grave, citada em códigos de ética, ok? Então, sigilo é você deixar os acontecimentos do trabalho no trabalho, é não revelar informações sobre o seu trabalho, não comentar sobre as coisas que acontecem no trabalho, ok? Competência é saber o que se faz e fazer da melhor maneira possível. Responsabilidade reflete o grau de comprometimento que o profissional tem com o seu trabalho. Então, um profissional comprometido é um profissional responsável. Prudência é o resguardar-se, pensar muito antes de tomar decisões que podem prejudicar a si próprio ou pior, a empresa. Então, prudência nada mais é, gente, do que o cuidado, certo? Pensar antes de agir. Coragem, o homem que evita e teme a tudo não enfrenta coisa alguma. Torna-se um covarde, segundo diz Aristóteles. Coragem é um ato de enfrentar situações sem hesitar, controlando o medo, certo? Então, coragem não é ausência de medo, mas é controlarmos o medo que nós sentimos. Perseverança é seguir em frente em seu trabalho, apesar das dificuldades, e manter a constância no que se faz. Então, perseverança nada mais é do que cumprir seu trabalho apesar das adversidades. Compreensão, podemos resumir como saber ouvir o próximo e procurar auxiliá-lo em suas dificuldades. Tá? Como é mencionado no caso aqui, João Carlos, desde o colégio, ensinava os colegas. Humildade é o reconhecimento das suas limitações, sem, no entanto, confundir com subserviência ou dependência. É o oposto da arrogância. Às vezes é atribuído no sentido depreciativo. Fulano é muito humilde, coitado. Conceito errado que deve ser superado, tá? Então, humildade é reconhecer suas limitações, tá? É tratar todos da mesma maneira. Aí nós temos duas frases interessantes sobre humildade. Por mais inteligente que alguém possa ser, se não for humilde, o seu melhor se perde na arrogância. A humildade ainda é a parte mais bela da sabedoria. Ser humilde com os superiores é obrigação, com os colegas é cortesia, com os inferiores é nobreza, segundo Benjamin Franklin. Imparcialidade é manter-se neutro, sem tendenciar opiniões, julgamentos e, acima de tudo, interesses. Então, imparcialidade é tratar as partes envolvidas iguais, ok? Otimismo é enxergar o lado positivo das situações e pessoas, acreditar que vai dar certo, acompanhar de perto. A perseverança quase sempre apresenta uma dose de bom humor. Então, o otimismo nada mais é do que encarar as coisas pelo lado positivo, certo? Essa foi a nossa aula. Obrigada pela atenção.